Pronto. Agora já está gravando. Aí, Maurício, depois a gravação ela fica no Google Drive. Aí eu vou ver se eu subo ela para o YouTube, tá? Para o pessoal poder ver fácil. Beleza, aí depois você só me manda o link que eu Eu posto mando lá. o link, eu subo ela para o YouTube, tem sem erro, tá? Beleza, Bom, beleza. então, como eu estava falando, né, eu acho que essa parte de moscas, né, no geral, que eu vou falar aqui, ainda é altamente negligenciado. Por que eu posso afirmar isso? Se você pegar e fizer uma busca simples no Google, dentro de todos esses assuntos que eu vou falar aqui, você vai ver que tem muito artigo velho, tem pouca coisa nova sendo feita, né? Principalmente aqui no Brasil, você vai ver muito pouca coisa nova. E é um assunto de interesse, sabe? Eu acho que tem muito interesse, sim, né? Esses bichos são, né? Talvez o mosca doméstica seja o principal vetor mecânico de patógeno. Então, no mundo de doenças emergentes, né, entender essas dinâmicas aí seria interessante, principalmente a parte ecológica. Tá? Mesmo o berne, que é um problemaço para a pecuária, aí, principalmente na indústria do couro, né, nós somos o maior produtor de carne, né, e não somos o maior produtor de couro. Por quê? Por causa do berne, principalmente. Carrapato também ajuda, mas principalmente por causa do berne. Nós vamos falar mais na frente aí. E mesmo o berne, não tem coisas novas acontecendo. Né? Você, algum tipo de controle biológico, ou então o desenvolvimento da vacina. Então, mesmo o berne no Brasil, eu acho que ainda tem pouca gente trabalhando em alto nível. Tá? Bom, então vamos lá, bola para frente, né? Bom, então a infraordem muscomorfa foi a proposta aí do Maurício, né? Primeiro, eu vou localizar muscomorfa dentro dos dípteros, né? Só relembrando aqui rapidamente, né? Então, os dípteros, eles estão entre os top 5, né? São as 5 ordens mais biodiversas de inseto, né? Insetos são os bichos mais biodiversos do mundo, e díptera está entre as 5 aí mais biodiversas, junto com a himenóptera, com lepidóptera, né? Com hemíptera, né? Então, são as mais diversas. São 150 mil espécies, né? 10 mil gêneros, 150 famílias, né? Superfamílias são 32, tá? Então, só para colocar para vocês isso aí, eu vou mostrar para vocês, né? Os dípteros, a monofilia de díptero, eu não sei, a maioria aqui talvez não tenha experiência em filogenia, né? Não que eu tenha experiência, mas de pelo menos saber ler essas árvores evolutivas, né? Então, o díptera tem uma monofilia muito bem estabelecida, né? Por que isso, né? Porque ele tem uma sinapomorfia, que é uma característica que só os dípteros têm, que é a transformação das asas posteriores em halteres. Tá? Então, isso aí, só díptera tem. Né? Então, fica muito fácil. Tem esse desenvolvimento do aparelho bucal, mas o mais importante são os halteres. Então, um díptero, né? Esse aqui é um tipo lídeo, parece um super pernilongo gigante que vai voando com as pernas compridas, apesar de não ser hematófago. Né? Então, você vai ter a asa anterior plenamente desenvolvida, nós vamos ver que alguns não, mas não faz diferença. Pode ter uma redução posterior, mas na maioria do grupo você vai ter a asa anterior desenvolvida e a segunda transformada no haltere. Olha aqui, ó. Ou balancim também. Tá? Haltere daquele halter, né? Peso de academia. Né? Então, é muito fácil. Tá? Um exemplo é esse bicho aqui, ó. Isso aqui chamam de soldier fly, um tipo de mosca aí que ela é mímica de marimbondo. Você vê que ela tem uma aparência semelhante ao marimbondo, que é uma característica de defesa aí. Tá? Então, no campo, você vai olhar esse bicho aqui, apesar que, né, o olho treinado, ele de longe vai ver que não é um marimbondo. Mas, se você quiser olhar de perto, você vai ver que vai ter os dois balancinhos. Ó. Então, não dá para confundir um díptero, isso que eu quero dizer.
Tá? Bom, então os dípteros são divididos em dois grandes ramos, tá? Vocês vão estudar aqui na disciplina, né? Um é o nematócera, que seriam os dípteros mais basais, tá? Então, a gente não fala primitiva, assim, é ruim, né? A gente fala mais basal, são os dípteros mais antigos, são os nematócera. Tá? Os nematóceros, nós vamos ter, então, duas, nematócera e braquícera, dois ramos, bem simples. O nematócero são os dípteros parecidos com pernilongo. Aqui um Aedes albopictus, aqui, ó, é um díptero parecido com pernilongo. A grosso modo, tá, gente? A grosso modo. Mas o que vocês vão ver mesmo é que tem 4 ou mais artículos, olha aqui, ó, na antena. Tá? Então, tem mais de 4 artículos, é nematócera. Tá? E palpo comprido também, ó. Palpo com 3 a 5 segmentos. Então, facílimo de diferenciar. Tá? Provavelmente parafilético, isso aí não interessa, que eu fui colando de aulas diferentes, que eu dou aula com um perfil mais zoológico, e outro mais ecológico e zoológico, e outros com um perfil mais parasitológico. Tá? Aqui eu vou manter o perfil parasitológico, mas nem tanto, né? Porque eu acho que nós da parasitologia, se a gente ficar nessa parasitologia clássica aí de bicha doença, a gente não vai para lugar nenhum. Bom, então hoje nós vamos falar de braquícera. Tá? Vocês vão ter aula de nematócera aí com outros professores aí, né? Acho que vocês vão ter aula aí com o professor Nelder, professor Álvaro Eiras, né? Vamos dar aula dos nematóceros. Aqui a gente vai falar de braquícera, né? Dos braquíceros. Então aqui você vai ter 3 ou menos segmentos. Então, lá, mais de 4 ou mais nematócera, 3 ou menos braquícera. Tá? Então, o braquícera geralmente vai ter 3 segmentos, podendo ter um ornamento aqui, que parece uma pena, que chama arista. Né? A maioria dos dípteros que nós vamos estudar vai ser desse jeito aqui. Né? E os tabanomorfa, né, os tabanídeos, por exemplo, eles vão ter 3 segmentos e um estilos, assim, que é mais uma pontinha aqui. Tá? Mas não conta como artículo. Esse artículo aí tem a ver com origem embrionária, entre outras coisas. Tá? Você pode ter 1, 2 e o terceiro anelado. Ó. Ele não é articulado, ele só é dividido. Tá? Pessoal, eu falo muito aqui, então se vocês quiserem perguntar, pode interromper diretamente, viu? Não precisa preocupar, não. Não precisa nem levantar a mãozinha, não. Tá? O palpo curto, né? E provavelmente monofilético. Então, isso aí seria a super árvore de díptero. Eu estou só localizando rapidinho, tá? Então, nematócera, aqui são as superfamílias, né? E braquícera. Então, braquícera aqui, ó, a gente vai ter uma separação já grande aqui, que são os tabanomorfa, com os tabanídeos aqui no meio, tá? Que o professor Nelder vai dar aula de tabanídeo. Os tabanídeos, eles têm várias semelhanças com bichos que a gente vai trabalhar aqui, inclusive técnicas semelhantes para trabalhar no campo, né? São as mutucas. Mas a gente vai trabalhar os muscomorfa e não vamos trabalhar com essas famílias, superfamílias de vida livre, que a gente chama, né? Então, a gente vai trabalhar basicamente aqui, ó, dentro de Caliptrata. Tá? Vou mostrar para vocês. Então, isso aí seria o que a gente vai falar hoje. Não é estudo, né? É o que está aqui embaixo, ó. Bom, então, braquícera, ó, muscomorfa, tabanomorfa, tá? Tabanomorfa, família tabanida, importante, né? São as mutucas que vão transmitir, principalmente por via mecânica, uma série de patógenos, entre eles o tripanossomas, né? Tripanossoma evansi, alguns outros tripanossomas aí, tripanossoma de cavalo. Tá, mas não é o que a gente vai trabalhar hoje. Isso aqui o professor Nelder vai falar com vocês, acho que é hoje à tarde. Né? Nós vamos aqui para a muscomorfa. Muscomorfa é gigante. Né? Nós vamos focar nos parasitos. Tá? Não nos parasitos, que vários não são parasitos, mas nos que têm importância médico-veterinária. Tá? Então, olha aqui, ó. Então, nós vamos ter primeiro 2 divisões,
seção asquisa e seção esquizófora, que eu vou mostrar o que é. É uma estrutura na cabeça do bicho, perto da boca. Né? Então, a asquisa vai ter duas famílias aqui, depois eu vou mostrar. E em esquizófora, você vai ter duas subseções também, a caliptrato e caliptrato, que eu vou mostrar. Tá? E aqui é o que a gente vai trabalhar, ó, superfamília oestroida, superfamília hipoboscoida e superfamília muscoide. Né? Aqui a gente vai falar de Múcida, nós vamos falar dessas três famílias aqui, vamos falar dessa e dessas outras aqui. Né? Bom, então aqui só para explicar, por exemplo, asquisa e esquizófora, é a sutura frontal ou fissura pitilineal, que é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele forma parecendo um arco, perto das antenas aqui, ó. No que não tem essa sutura, olha aqui, ó, não forma esse arco, ó. Olha lá. Né? Então, é bem fácil de diferenciar na chave, né? Por que é importante vocês saberem isso? Que se no futuro vocês forem trabalhar com mosca, isso aí você vai fazer a triagem inicial. Você pode tirar esses asquis aí, praticamente nenhum tem importância médico-veterinária. Né? Agora, quanto aos caliptrados ou não caliptrados, é a presença dessa estrutura aqui, que chama caliptra. Né? Você tem a caliptra inferior e superior. Ó. Então, aqui está a asa da mosca, e aí tem como se fossem umas mini asinhas embaixo, olha lá, olha. Duas asinhas, ó. Bem fácil de ver também na lupa, né? Tranquilo. Então, ou tem ou não tem. Se tem, é caliptrado. Se não tem, é acaliptrado. Tá? Bom, a taxonomia de... Né, infelizmente, né, gente, com essas aulas à distância, não dá para a gente fazer aula prática. Tá? Mas, dentro dessa área de parasitologia, a entomologia médico-veterinária, ela é uma entomologia que eu considero que ela é mais favorecida, vamos dizer assim, ela tem mais facilidade que a entomologia geral, porque tem muito recurso, né? Porque os bichos têm importância, tá? E no caso de díptero, esse livro aqui, ó, é a Bíblia, tá? Apesar de ser de dípteros neárticos, ele vai falar o geral, tá? Então, tem 3 volumes, é um livro feito pelo pessoal da Agricultura Canadá, que é tipo a Embrapa do Canadá, tá? Então, nesse volume 1, ele tem... Isso aqui é uma figura tirada desse volume 1, ó. Aqui são o mapa das cerdas de uma mosca, ó, tá? Isso aí a gente chama de quetotaxia, que é a taxonomia das cerdas. Aí você vai ter aqui, ó, por exemplo, né? Aqui tem a sutura notopleural, ó, uma linha aqui. Aí você tem as cerdas do tórax, por exemplo. Isso aqui são as cerdas acrosticais, ó, tá? Então, aqui, ó, acrostical, pré-sutural, seta. Aqui, ó. Aqui. Então, você tem 4 cerdas pré-suturais acrosticais. Tá? Então, na hora que você vai entrar numa chave de mosca, provavelmente você vai usar esse tipo de coisa. Né? Então, aqui, por exemplo, catepsterno, anepisterno, catstergito, anistergito. Tudo aqui tem nome. E esse mapa está aí nesse manual de Nearctic Diptera. Não só assim, ele vai descrevendo todas essas coisas em detalhe, da cabeça até a ponta do abdômen. Então, ele descreve tudo, não tem como errar, tá? Então, você tendo isso aí na mão, você pega qualquer chave de outras coisas e consegue navegar, decifrar, tá? O manual de dípteros neárticos, ele é outra coisa bacana dele, é que esse pessoal lá do Canadá oferece ele online, de graça, você baixa o PDF, tá? Eu fiz uma pastinha do Drive, depois eu vou compartilhar com o Maurício, já com esses negócios salvo para vocês. Tá? Quem quiser ter, já pode ter, já fica com o material. Né? Então, o volume 1 tem essa parte de morfologia geral e também o início das famílias. Então, no volume 1, 2 e 3, eles vão falando todas as famílias de díptera. Né? Então, tudo nós vamos falar, tem capítulo específico da família, muito legal. Bom, só para falar aí dos asquisa, que tem alguma importância médico-veterinária, os forídeos, né? Mas eu estou só comentando, que são umas mosquinhas, parece uma drosófila marrom, né, na verdade, podem transmitir, tem algum problema, por exemplo, de transmissão mecânica de patógenos em hospitais, por exemplo, até mesmo dentro de laboratórios de pesquisa.
Esses bichos são muito comuns, contaminando criação de insetos em laboratório, estufa, tá? Eles dão muito no lixo, né? São mosquinhas bem comuns, né? Dão na casa da gente algumas espécies, né? Tem algumas espécies ápteras, tá? Mas isso é só para vocês falar que existe, porque é bem limitado. Os cifídeos também é um grupo bem grande, que também é asquisa, né? Que não tem sutura frontal, né? Não tem importância médica, tirando essa moscona cifídeo verde aqui, ó, que é aquela mosca que fica parada no ar, que ela, às vezes, está associada a fezes, por exemplo. Não pode estar envolvida em transmissão mecânica, fezes de animais, né? E alguns cifídeos aí são colocados como provocadores de pseudomiíase, sabe? Então, mais para frente eu vou falar sobre isso. Mas eu acho totalmente furado, né? Bem raro. Bom, então o que interessa para nós é a esquizófora, né? Então vai ter a sutura frontal, que é essa estruturinha aqui, vocês vão ver em todas, né? E dividida em acaliptrada e caliptrada, né? Quase metade da diversidade de dípteros em nível de família, né? O que aconteceu aqui nesses bichos foi uma irradiação gigantesca, né? E nas eras recentes, né? Nós vamos ver que isso vai, por exemplo, atrapalhar na filogenia. Por que tem a sutura frontal? É porque o bicho, na hora que ele vai sair do pulpário, que aqui, ó, como se fosse o casulinho deles, tá? Entre aspas, ele emite uma bolsa de líquido aqui na cabeça, ó, que rompe, abre a tampa aqui desse casulo, tá? Por isso que algumas vezes você vai ver muscomorfa como ciclorrafa. Por quê? É que abre o pulpário em calota, em ciclorrafa, né? Em calota, em redondo, né? Só um minuto aqui. O WhatsApp é aberto aqui. Então, aí você tinha o ciclorrafa e o ortorrafa, por exemplo, o Stabanida era ortorrafa. Mas não interessa, não faz diferença. O que importa é que na hora que essa bolsa sai, né, o animal sai, aí depois essa bolsa retorna para dentro, ela regride, e aí forma uma cicatriz, que é essa sutura pitilineal, né, que faz essa diferença aí. Para vocês saberem de onde que vem o negócio. Bom, então, dentro desses que tem, né, sutura frontal aí, nós vamos ter o caliptrado e acaliptrado. O acaliptrado é gigante, né? Mas a maioria das famílias não tem importância médico-veterinária, né? Tem aqui, essas são as famílias principais, ó, mas não tem importância médico-veterinária, tá? Essa, por exemplo, família Tefritidae, eles são mosca das frutas, é o bicho de goiaba. Quando você vai comer uma goiaba e você vê aquela larvinha dentro, a larvinha sem cabeça, né? Então, a larvinha com cabeça que é coleóptera. Mas a larvinha vermiforme, sem cabeça, ela é um tefritídeo desse, ó, né? Então, é uma mosquinha interessante, comum, que a gente até vai voltar a falar dela depois numa aplicação, mas que não tem importância médico-veterinária. Os Piofilidae, eles são umas moscas também, umas mosquinhas pequenas, que podem ser contaminantes, por exemplo, de queijo, elas são conhecidas como mosca do queijo, tá? Pessoal, estou dando uma passeada no zoológico aqui, depois a gente começa os bichos mesmo, hein? Os Chlorophidae, eles, dá para reconhecer bem por esse triângulo que eles têm aqui na cabeça, eles são moscas, algumas delas, lambiolhos, então elas vão vir nos animais lambendo lágrima aqui no olho dos bichos, né? Que pode transmitir via mecânica bactérias, vírus, né? Então, em algumas situações, pode ter importância veterinária. E os Drosophilidae, né, que todo mundo conhece, a Drosophila melanogaster, e talvez seja o inseto mais estudado do mundo, né? Então, só para vocês verem quem são esses asquis aí, sem sutura frontal. Tá? Acaliptrados, eu estou confundindo. Mas não precisa preocupar com isso, não, né? A área médico-veterinária, o mais importante são os caliptrados.
Aí vão ser divididos em pobloscoida, muscoida e ostróida. Opa, então, o tempo tá passando, passa um trem aqui, viu, gente? De vez em quando. Bom, então aqui só relembrando aqui a calíptra, né? E esses bichos provavelmente monofiléticos, tá? Então, esses caliptrados, então, eles tiveram uma expansão gigantesca, tá? Em tempos mais recentes, né? Por isso, a filogenia deles é super complicada, ainda não é muito bem resolvida, tá? Mas o bom é que você vai ter um padrão bem geral, por exemplo, de asa, né? Isso aqui é do manual de díptero neártico, e aqui é uma asa de... Isso é asa de música doméstica, tá? Acho que é de música doméstica. É de música doméstica, acho. Então, assim, é um padrão muito fácil de seguir, né? Eu acho assim, porque se você trabalha com entomologia geral, você vai ver que alguns insetos vão ter um padrão de nervação, né? De nervura super complicado, né? E para esses bichos, não, né? Rapidinho você aprende aqui, né? Subcostal, radial 1, radial 2, né? Média, né? Cubital, anal, né? Rapidinho você decora esse mapinha das moscas e fica craque, né? E no manual de díptero neártico, você vai ter as asas dos bichos todos bonitinhas lá, né? Então, é só para reforçar, né? Taxonomia de mosca vai ser muito asa, vai ser muita quetotaxia cerda, né? Então, cerda em determinado segmento, tá? Então, tem que sempre pensar nisso. Bom, e aqui seria um ciclo geral de moscas. Isso serve para todas, tá? Serve para todas, que eu vou falar daqui para frente. Então, o ciclo é um só, o ciclo básico, tá? Então, você tem os adultos, né? Macho e fêmea. Vamos colocar os ovos, né? Aí vai variar o número de ovos, ou como é que faz a oposição, se faz agregado, se faz separado. Mas o que interessa é que desse ovo vão sair uma larva, né? E nós vamos ter 3 instares larvais, né? Lá na helmintologia, vocês vão lembrar, L1, L2, L3, né? Aqui, no caso, a gente não dá essa terminologia assim, mas é mais ou menos isso, tá? L1, L2 e L3, né? As larvas dos dípteros aqui, elas vão ser vermiformes. O que quer dizer isso? Elas não têm nenhum tipo de perna, tá? Nem perna falsa, como algumas larvas de inseto têm. Tá? Então, ela vai ser uma larva mole, né? E as únicas partes duras, enrijecidas da cutícula dela vão ser esse esqueletinho que ela tem na cabeça, que a gente chama de esqueleto cefalorringial, tá? Aqui, ó, esqueleto cefalorringial, e os espiráculos aqui no finalzinho dela aqui, ó. Então, aqui a boca aqui, o espiráculo aqui. Isso vai ser muito importante para a larva, porque geralmente ela vai comer enterrada no substrato, né, deixando o espiráculo para fora para respirar. Isso vai acontecer, é um padrão da maioria delas. Se a gente for olhar esses bichos todos aqui, a origem deles é consumindo matéria orgânica. Tá? Bom, então você vai ter 3 instas larvais que vão se alimentar. O terceiro instar, ele se alimenta numa parte do seu desenvolvimento e depois ela para de alimentar. Tá? Ela cessa a alimentação. Aí é essa forma aqui que ele coloca, ó. Terceiro instar pós-alimentação. Essa fase aí, o que ele vai fazer? Ele para de comer e se afasta da fonte de alimentação. Então, imagina uma carcaça de animal, tá, as larvas de mosca comendo. Na hora que ela chega nesse ponto, como é que ela sabe que ela chegou nesse ponto? É que ela já ingeriu alimento suficiente para se tornar adulta, para parar de comer e terminar a metamorfose. Então, ela para de comer e, por exemplo, ela está na carcaça do animal, ela sai andando para fora da carcaça do animal. Talvez alguns de vocês aí já vi em casa, por exemplo, às vezes você esquece um lixo, né? Principalmente quando está muito calor, você deixa de levar o lixo embora, aí começa a sair larva de dentro do lixo. Né? Talvez o pessoal que mora em república aí deve saber bem como é que é isso.
Aí começa a sair aquelas larvas para fora, larva de mosca doméstica, por exemplo. Então, eles têm essa tendência de deixar a fonte de alimentação, né? E aí eles vão procurar um lugar seco para se transformar em pupário, tá? Tá vendo aqui que chama pupário e não pupa? Por que isso? Por que não é pupa? Porque o pupário, no caso do pupário, o que você vai ter é que a cutícula dessa larva 3 aqui, ela vai sofrer uma queima fenólica, tá? E ela vai enrijecer, ela vai endurecer. Então, a cutícula vai enrijecer. Então, a casca ali, ele vai se... né, aqui, ó. A pulpa, ela vai se desenvolver dentro do pulpário, que é formado pela epiderme da larva 3, depois de passar por uma queima fenólica. Vocês vão ver, tá? Então, aqui, ó, ela vai se desenvolver e depois ela vai eclodir com aquela bolsa que eu mostrei para vocês aqui, ó. E, olha aqui, a tampinha em calota, tá? Bom, aqui para vocês verem mais, né, com fotos, aqui tá com cara de lucília, mas é um califorídeo, né? Aqui é uma massa de ovos, ó, colocando ovos, né? Os califorídeos, né, eles têm tendência a ovipor juntos, né? Então, uma fêmea vem, ovipõe, se a outra fêmea chega, ela sente o cheiro ali e ela ovipõe junto, ó. Então, você forma massas comunitárias de ovos, que esses bichos gostam de comer junto também, comer agregado, né? Aqui seria uma larva, deve ser de califorídeo também. Aqui dá para ver o esqueleto cefalorringial, ó, pretinho aqui, ó, tá? Não dá para ver o espiráculo aqui que está escondido, né? Então, aqui são as larvas, a aparência delas é essa mesmo, né? Algumas vão ter uns ornamentos, parecendo uns tentáculozinhos, mas é uns ornamentos. E aqui seria o pulpário, ó, que é a larva 3, que ela, na verdade, ela encolhe dos dois lados, né? Ela contrai dos dois lados e faz essa queima fenólica. E aqui o bicho saindo, né? Aí, só para mostrar as larvas aqui em detalhe, aqui o esqueletinho, ó. Então, na hora que você vai identificar uma larva, por exemplo, você vai ter que identificar a larva que você coletou num bicho, né? Por exemplo, um animal com miíase, aí você vai coletar aquela larva, aí você vai fazer uma preparação em lâmina para evidenciar esse esqueleto cefalorringial, porque a morfologia dele é que vai fazer a taxonomia da larva, tá? É bem trabalhoso, né? Na verdade, você faz uma digestão, né? E vai sobrar o esqueleto cefalorringial e os espiráculos. E aí você faz a lâminazinha com isso, né? E você vai ver, de acordo com a morfologia das duas coisas, a combinação da morfologia, você identifica, né? Aqui é só mostrando, aqui que eu falei que algumas larvas, isso aqui, por exemplo, uma trisomia, acho que é o bíceps, ela tem essas extensões assim, mas são ornamentos, né? Então, olha aqui os espiráculos, ó, né? E aqui mostrando, ó, por exemplo, as partes do esqueleto cefalorringial, ó. Tudo que está indicado aqui tem valor taxonômico, né? E aqui, diferentes espécies, né, com diferentes tipos de espiráculo, o desenho dos espiráculos, ó. Então, é uma taxonomia complicada. Tanto que o pessoal, né, de entomologia forense, por exemplo, hoje que você vai procurar artigo de entomologia forense, o pessoal está fazendo DNA barcode, né? Você faz para você não ter que fazer isso aí, né? Bom, e microscopia eletrônica de varredura também é interessante se você tiver acesso a isso, né? Hoje em dia tem microscópios eletrônicos de varredura mais modernos que não precisa tanta preparação de material, né? Que ele trabalha com material mais cru. Então, acho que é um negócio que é uma tendência, a partir do momento que tiver condição de ter mais desses equipamentos aí, você ter isso com mais frequência, o uso de microscopia eletrônica e varredura. Aqui é o terceiro insta de uma... como se fosse um berne, né? Vocês vão ver lá na frente, uma éstride de cavalo. Olha lá. Olha o dente, né? A ponta do esqueleto cefalorringial, ó. Então, esse bicho está enterrado ali no cavalo, né? Como se fosse igual o berne, né? Ele vai fincando ali para sugar
né, líquidos ali, o plasma, sugar sangue. Aqui é a mesma coisa, microscopia eletrônica do mesmo bicho, só que os espiráculos. Tá? Então, a varredura é interessante, tem muita publicação de varredura, né? No departamento aí, né, na parasitologia, tinha um professor, o professor Antônio César Rios Leite, foi um grande pioneiro nisso aí no Brasil, fez muita microscopia eletrônica aí de dermatóbia, dessas moscas causadoras de berne, né? Não vou ter que voltar a falar mais na frente. Bom, e aqui só para mostrar o processo dessa queima do pulpário, ó. Olha lá. Ó. Então, aqui está a larva 3, ela faz essa contração e vai havendo a queima fenólica, olha lá. Então, ela fica bem escurinha. Tá? Isso aqui é de mosca doméstica. Bom, então aí, não vamos falar de filogenia não, viu, gente? Calma. Né? É só para mostrar aqui, né? Então, essa árvore eu tirei do projeto Tree of Life, eu não sei se vocês conhecem, mas é nesse site aqui. Ele é um trabalho de pesquisadores no mundo inteiro para solucionar filogenias. Né? Então, aqui seria a árvore dos caliptrados. Né? Então, você tem 3 superfamílias, muscoida, oestroide e hipoboscoida. Tá? E a mais complicada que seria aqui, ó, tá? Esse ramo aqui, ó, oestroide. Né? Que realmente, né, esses esquizóforas, né, eles são 1/3 da diversidade de moscas e 3% da diversidade animal. Tá? Então, ela foi a maior radiação de animais no terciário. Então, o terciário é muito recente. Né? Então, essas mudanças recentes, elas, às vezes, são de pior resolução em estudos filogenéticos moleculares. Tá? Mesmo transcriptômica. A gente já tem muita gente trabalhando com transcriptoma, né? Quer dizer, já faz um bom tempo que tem saído grandes trabalhos de entomologia, que ainda não conseguem resolver essa relação. Vocês estão vendo aqui que tá tudo aqui, não tem a divisãozinha assim, ó, isso aqui chama politomia, ó, que não consegue resolver, tá? Bom, isso aqui é a árvore de acordo com o Michael Pine, que é o Manual of Nearctic Diptera, lá que eu mostrei para vocês. O volume 3, ele tem essa filogenia. Então, ele faz essa proposta aqui, ó, né, caliptrado. Aí você vai ter 2 ramos aqui, que são dos hipoboscoida. Isso aqui está bem estabelecido, que são bichos muito diferentes, vocês vão ver. Tá? Eles, por exemplo, eles não põem ovos, eles fecundam, a fêmea fecunda um ovo, e ela cria, ela tem um útero, ela é vivípara. Então, ela vai manter essa larva desenvolvendo dentro do abdômen dela até o nível 3. Né? Então, ela já põe para fora uma larva 3 pronta para empupar. Né? Então, são bichos bem diferentes. E nós vamos ter a mosca de Tsetse, que parece mosca mesmo, e os outros, os Hipoboscidea, Strebla e Nycteribiidae, são moscas modificadas como ectoparasita, e tem umas garronas assim, e vão ser ectoparasitas de mamíferos e de aves. Né? Então, são bichos bem diferentes. Muscoida também é tranquilo, você vai ter essas 4 famílias, né, Scatophagidae, Entomiidae e Phanidae, mas só Múcidae realmente tem importância médico-veterinária, então nós vamos falar só dela, né, e aqui essas relações é que são pouco resolvidas, né, entre os califorídeos, oéstridae e outros, né. Aqui é um artigo mais novo aqui, 2017, ó, né, esse Pierre Filippo, mas tem mais, eu coloquei Etial aqui, mas os outros autores são só o pessoal que já há anos, Thomas Pape, Stevens, uma galera que já está há anos mexendo com a filogenia desses bichos aí. Então, eles fazem uma proposta aqui, mas mesmo entre eles colocam que isso aqui está bem longe de resolver. Tá? Aqui é mais recente ainda aqui. Então, aqui, ó, eles tentam resolver, ele fala assim, ó, resolvendo as relações filogenéticas, né, da maior radiação de díptera.
Só que não resolve nada, né? Você vai lá no artigo, eles mesmos falam que não resolveu nada, né? Mas você já vai ter aqui os bichos, ó, divididinho, ó, o proboscoide, os muscoides e os oestróides. Aqui no oestróides é que bagunça um pouco, né? Você fica aqui, ó, sarcofagide, né? Com um cuterebrídeo aqui no meio. Tem algumas confusões aqui, né? Então, nós não vamos preocupar com isso, tá? É só para mostrar que existe, né? Bom, vamos começar a falar dos muscoides. Então, muscoide, múcida, escatofágide, antomíide e faniide. Escatofágide é uma família pequenininha, são moscas, principalmente dung flies, né, que é mosca de esterco, né? Algumas têm importância aí como transmissor mecânico, tem escatofaga estercorário, transmissor mecânico também de parasitas, né, principalmente para animais de criação, bovino, mas muito reduzido. Antomíides são mosquinhas muito pequenas, são moscas importantes em estudos ecológicos, tá? Então, você vai fazer um estudo... as moscas podem ser muito bem utilizadas como bioindicadores, né? Então, você consegue ver dentro delas diferenças um bicho, para ser um bom indicador, ele tem que ser sensível a mudanças ambientais. Então, algumas moscas são exclusivas de áreas florestadas, né? Outras vão habitar bordas, outras vão se dar bem numa área periurbana ou numa área urbana. Então, essa classificação dá para ela ser feita para cada região e usar moscas como bioindicadores, né? E antomíide é importante para isso. A família Faniidae, nós vamos ter essa mosquinha aqui, ó, a Fania canicularis, ó, que é conhecida como pequena mosca doméstica, tá? Então, ela parece com a mosca doméstica que a gente vê na casa da gente, só que ela é bem pequena, né? Ela é um pouquinho menor. Talvez a gente já viu essa mosquinha em casa e você nem sabe, né? Mas dá para separar tranquilo aqui, através da nervura da asa, tem um macetinho aqui, ó. Aqui em mosca doméstica, ó, essa nervura faz parecendo um S aqui, e fecha aqui, ó. Isso aqui não fecha, né? Mas isso é um macete, né? Para separar uma da outra. Então, em alguns lugares você vai ter uma abundância maior dessa e a importância médica veterinária é semelhante da mosca doméstica. Bom, mas o que interessa mesmo para nós aqui são os múcidae, são os mucídeos, tá? É um grupo bastante grande, aí, com 4.000 espécies e 800 na região neotropical, né? E aqui no Brasil, a gente tem um livro, esse livro aqui, ó, Os Mucídeos da Região Neotropical, editado pelo Cláudio José Bastos Carvalho, que é professor lá da Universidade Federal do Paraná. É um livro baratinho, quem se interessar por essa área pode comprar, né? Ele é um livro legal de usar, mas você precisa ter um apoio, né? Para você conseguir a taxonomia nesse livro, aí você tem que estar com o manual de díptero neártico na mão também. Mas é muito bom que a gente tem um livro, né? Que tem todos do Brasil aí, né? Então, nesse livro, ele coloca aqui 27 gêneros, né? 12, né, exclusivamente neotropicais, né? Apesar dessa diversidade, né, aí são as grandes superfamílias, né, também não interessa para nós, só Mucinae, essa subfamília que vai ter mosca de importância, tá? Bom, como é que eu diferencio facilmente um múcida de um califorídeo ou de um sarcofagídeo, que a gente vai ver lá na frente? Cerda no meron, ó. Aqui, ó. Aqui é o meron, tá? Aqui, ó, é a coxa anterior. Não, é isso aí. Coxa anterior, coxa média. E aqui é o meron. Então, essa placa, ó, não tem cerda, né? Então, se você for olhar um califorídeo, vai ter cerda. São macetes, tá? Mas, na verdade, você entra na chave lá do McAlpine, e você consegue fazer isso muito bem também, né? Então, são 3 gêneros que nós vamos falar aqui de importância econômica: Musca, Stomox e Hematóbia. Aqui estou mostrando a mesma coisa, um meron sem cerdas, de um múcida, por exemplo, e um meron com cerdas de um califorídeo, por exemplo. 2 subfamílias aqui, então, de importância para nós: Mucinae e Ixtomoxidinae, né? Então, olha como são parecidas, né?
Só que a Stomoxidina são as moscas sugadoras de sangue, né? Então, essa aqui é a mosca dos estábulos, Stomox calcitrans, e aqui é a mosca doméstica, ó, né? Então, ele coloca a diferença aqui, né, dessa ligação da M1+2, que aqui é fechadinha e aqui é mais aberta, mas o mais fácil é o aparelho bucal, né? Aqui é um sugador esponjoso, você vai ter uma esponja que vai embeber líquidos, né? E aqui você vai ter um aparelho sugador pungitivo, né? Uma mosca, né, gente? Toda vez que uma mosca está pousada ali, ela tem uma esponja. Então, ela joga saliva, ela liquefaz ali aquele alimento e ela suga, né? Isso é um dos motivos desse bicho ser tão importante como transmissor mecânico, né? Porque todo alimento que ela chega, ela regurgita também, tá? Bom, então, mosca doméstica, né, todo mundo conhece, né? Talvez o inseto sinantrópico mais comum no mundo. Eu não colocaria nem talvez, eu acho que é definitivamente, tá? Eu acho que Indíptera, ela realmente é a campeã, né? Ela não tem restrições de temperatura tão grandes quanto, por exemplo, a Aedes aegypti, né? Que também é cosmopolita, e onde tem gente tem a Aedes aegypti, né? Mas só que ele não aguenta frio. Mas a mosca, ela está em todo lado. Então, aqui é o aparelho bucal, né? Com a esponjinha, né? Qual que é a origem disso aí, né? O que se imagina da origem da mosca doméstica? Que ela nos acompanha desde que a gente deixou de ser nômade, caçador-coletor, tá? Então, a gente começou a aglomerar, né? Começamos a formar pequenos assentamentos de terra com a agricultura e começamos a criar animais, a juntar fezes, né? Que o que você imagina que esses bichos, primitivamente, elas se criavam em fezes dos grandes mamíferos africanos. Você tem aqueles grandes mamíferos, elefante, rinoceronte, girafa, né, zebra, esses grandes mamíferos búfalo, né, gnu. Então, ela vivia dessas fezes desses animais. A partir do momento que a gente começou, nós mesmos, a fazer essa acumulação, né, através da criação de animais, domesticação de animais, por exemplo, elas começaram a acompanhar o ser humano. Então, quando a gente saiu da África, nós fomos levando junto a mosca doméstica pelo mundo inteiro, né? Nós saímos como espécie, né? Espécie humana, tá? O Homo sapiens, ele saiu da África e foi levando mosca doméstica para o mundo inteiro. Bom, e aí, ela é o principal inseto sinantrópico, né? Então, o que é sinantropia? Tá? É capacidade do inseto de colonizar e aumentar a sua população no ambiente do homem, transmitindo doença a esses seus animais domésticos. Alguns falam que você tem sinantropia lato sensu e stricto sensu. No stricto sensu seria isso aí, que coloniza, aumenta a população no ambiente modificado pelo homem e transmite doença. Tá? Então, não encaixaria, por exemplo, lagartixa, por exemplo. Tá? A lagartixa coloniza a casa da gente, mas não transmite doença. Né? Aranha, tá? As aranhas domésticas, né? Então, não entraria como sinantrópico, né? No estrito senso, né? Seria só no lato sensu. Tá? Greenberg, 1973, é um livro que chama Moscas e Doenças, Flies and Disease. Esse livro ele faz uma revisão da época, em 1973, de todos os patógenos transmitidos por mosca doméstica. Né? E aí, na época, ele coloca 64 espécies de vírus, 112 de bactérias, 29 de fungos, né? E por aí vai. Né? Então, uma quantidade bem grande, isso lá em 1973. Não tem hoje, você não acha hoje, né, novos trabalhos desse jeito, né? Mas você já vê que é muito. A tendência hoje que eu acho bem interessante, está começando a ser trabalhada, é isso aqui, que é o microbioma. Nesse artigo aqui, tem a referência depois, eles fizeram um microbioma de crisomia, que é um califorídeo, né, uma varejeira, tá? Gente, quando eu falar califorídeo, lembra aquelas moscas verdes que ficam quando você vai fazer um churrasco,
aquelas moscas verdes, né, chamar de varejeira. Aqui em Minas Gerais chama de varejeira. Bom, e aí mosca doméstica, tá? Até comparando os dois microbiomas. Ó. Aqui, ó, seriam vários tipos não é patógeno, né? A palavra não é patógeno, mas de micro-organismo. Só para vocês verem mais de perto, né? Olha aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. Bifidobacterium animalis, Bacteroides salinostris, Enterobacter aerogenes, tá? Então, o microbioma de varejeira, o gráfico, esse é um gráfico de bolha, ó. Quanto maior a bolha, quer dizer que isso é feito automaticamente, na verdade, isso aí, né? Então, ele coloca número de leituras, tá, que o aparelho fez, né? Não quer dizer que tem maior quantidade, como se fosse uma abundância, é o número de leituras. Quanto maior o círculo, maior esse número de leituras, né? Olha aqui, ó, tá? Isso aqui foi Wolbachia que deu só na varejeira. É interessante que né, Wolbachia, você tem pouca Wolbachia em música doméstica, e a Aedes aegypti, por exemplo, não tem nenhuma, né? É interessante, que são os bichos cosmopolitas domesticados. Talvez tenha uma relação domesticação e perda de Wolbachia. Bom, mas não interessa, é viagem. Então, aqui, ó, né, aqui, esse gráfico aqui, né, ele vai mostrar 100 principais espécies, ó. Né? Então, você vê, né, música doméstica, além de ter uma maior abundância, se você for olhar uma maior quantidade de círculos maiores, né, ela tem uma maior diversidade. Olha a comparação dela com a crisomia, olha. Né? Então, ela tem maior diversidade e abundância de patógenos no corpo dela. Porque como é que eles fizeram? Eles pegaram áreas diferentes do corpo, ó, separaram 4 áreas. Ó, tá? Então, pernas mais asa, abdômen, cabeça e tórax. Né? Aí eles mediram, fizeram um modelo 3D da mosca e mediram a área de cada uma dessas partes. Ó, né? E eles viram, por exemplo, que perna e asa tem uma área maior, né? Apesar de parecer que não, né? Mas que tem uma área maior. Tá? E aqui é o tanto de acesso que eles recuperaram em cada área. O abdômen tem mais, porque o abdômen não é só o externo, né? Então vai o tubo digestivo também. É lógico que você vai pegar mais coisa, tá? Achei bem legal que eles fizeram esse PCA aqui, ó. Aí você mostra que as espécies são diferentes, ó. Olha como uma perna e asa, né? Eles têm uma composição taxonômica bem diferente de bactérias, né? Então, é mais para mostrar para vocês o potencial de um trabalho desse, né? Um trabalho espetacular, tá? Não, acho que é um caminho aí para trabalhar com música doméstica, né? Essa parte microbioma. Bom, falar um pouquinho de prejuízo causado por mosca doméstica e outras moscas não picadoras, quer dizer, separados dos Stomoxididae, né? Aqui só mostrando um bovino aqui, né? Cheio de moscas aqui no olho, ó, assim, lambendo olhos aqui. Né? Bom, um exemplo que eu gosto de dar foi, né, que eu trabalhei no doutorado, ó, isso aqui é uma granja de galinha, né? Essa é a granja experimental da UFMG, ó. No tempo que eu fiz doutorado, né? 2005, tá? 2005, 2006, eu não sei falar quando foi essa foto, mas é nessa época aí, né? Então, mas se cria galinha de postura assim, você tem a gaiola suspensa, né? O ovo, ele corre aqui, é lógico que você tem mais modernas hoje, que isso tudo é automatizado, a esteira já vai levando os ovos, já põe comida automática para elas, então ela come aqui, os ovos, eles escorrem para cá, e as fezes dela caem diretamente nesse poço aqui, ó. Então, você acumula fezes ali, ó. Olha lá. Tá? Então, esse é um substrato, é um meio de cultura para a mosca doméstica. Tá? Ainda mais se ele molhar. Tá? Quando ele fica úmido, ó, vocês estão vendo aqui que está um granulado aqui, isso tudo é larva de mosca doméstica. Isso é uma fotografia que eu tirei de uma situação lá na granja, ó. Aí eles tiraram, isso tudo é larva de mosca doméstica. Né? Então, uma granja dessa, com a gestão ruim do esterco, né? Porque se o esterco se manter seco, produz menos, mas ainda produz demais. Ela espalha mosca para toda a região em volta.
né? Em Montes Claros, nós fizemos um trabalho lá, controle de mosca com fungo, numa granja que tem lá em Montes Claros, que é uma das maiores do Brasil, ela é gigantesca. Então, tem centenas de galpões desse aqui, mas centenas, né? Então, é muita ave, né? E lá eles têm um manejo de esterco excelente, esterco sequinho, bonitinho, cheio de inimigo natural, só que a região inteira tem mosca. Então, o pessoal que mora na região, direto, entra com denúncia nos órgãos ambientais. E a granja é multada, e dependendo da situação, ela pode ser fechada, tá? Com prejuízo de milhões, né? E a granja com muita mosca, isso aqui que acontece, isso era meu material de campo lá, ó. Olha lá, fica tudo sujo, né? Suja a luz, por exemplo, em granja é importante ter iluminação para os bichos ficar comendo e produzindo o tempo todo, eles defecam na luz, fica escuro, né? Então, assim, é um monte de problema, além de perturbação do pessoal que trabalha, tá? Olha aí, ó. Isso aqui é a minha mão, que eu parei lá um pouquinho na granja, lá, ó. Olha lá, né? Então, assim, dá muito prejuízo, né? Nos Estados Unidos, você tem muito estudo desse tipo aí em granja lá, inclusive muito estudo de controle biológico, né? Então, isso aqui eu coloquei aqui, não é um artigo científico, é um relatório, um report, né? Mas os autores são esses dois caras aqui, Gedden e Roxette, que são talvez os mais especialistas nessa área aí do mundo, né? Então, dá para confiar no que eles falam, né? Então, lá nos Estados Unidos, eles calculam que o prejuízo é mais ou menos 7 centavos de dólar por ave, né? Imagina quantas milhões, né? Cada galpão, normalmente tem 100 mil aves, né, numa granja comercial grande, né? 100 mil aves. Lá na Somai, lá onde eu trabalhei, acho que tinha 20 galpões com 100 mil aves, né? Então, é um prejuízo imenso, né? De onde vem esse prejuízo? Do custo de inseticida, mão de obra, né, que você tem pessoas que têm que ficar por conta de monitorar e de trabalhar com isso. É uma série de prejuízos, multas ambientais, né? Então, o inseticida ainda tem um problema seríssimo, é que esses bichos adquirem resistência muito rápido, tá? Então, na maioria das granjas do Brasil, você tem relato de resistência. Lá, nessa granja que a gente trabalhou, eles estavam usando já um inseticida regulador de crescimento, inseticida terceira geração, né? E mesmo assim, eles tinham que usar a dose 10 vezes maior, não estava resistente, né? Que você tem resistência cruzada também. Então, é um problemaço, né, que a gente tem que enfrentar, né? Bom, para você fazer controle, você tem que fazer monitoramento, inclusive para você saber se o controle está funcionando. Ô, pessoal, vocês estão entendendo aí? Pode falar, gente. Fala alguma coisa aí, que senão fica até triste. Tá tranquilo, professor. Tá bom. Eu gostaria de estar na tradicional salinha, lá no auditório, lá, né, no anfiteatro, mas, né, estamos aqui nesse sistema. Bom, então, o monitoramento, eu vou mostrar um pouquinho em detalhe aqui, porque isso vale para as outras moscas, tá? Muito interessante, muito barato também, é a armadilha com isso atrativo. Você pode fazer de garrafa PET, você põe uma garrafa PET dentro da outra aqui, você corta o fundo de uma garrafa e encaixa dentro da outra, que está aberta, né? Você coloca um atrativo aqui, faz buracos aqui para as moscas entrarem, elas vão entrar atraídas por esse atrativo, e a tendência delas depois é subir, elas ficam presas aqui, tá? Então, você pode usar isso. Então, esse atrativo, você pode usar sardinha, pode usar fígado, né, para esse tipo de mosca que a gente quer, né, de importância. Se for um estudo ecológico, você vai usar um desse de proteína e um doce, né, você faz um de banana com mel, como faz para borboleta, né. Agora, eu acho mais prático usar um inseticida desse aqui, ó, inseticida de ação rápida com atrativo sexual,
Coloquei essa marca aqui, tem várias marcas aí, mas essa é melhor, não estou fazendo propaganda não, mas é tricoseno, né? O atrativo é tricoseno. O tricoseno é um feromônio que vem do hidrocarboneto, né, de cutícula, uma cera, né, que tem na cutícula de todo inseto, e eles extraíram da fêmea de musca doméstica apta para cópula. Né? Então, eles fizeram a extração, sintetizaram e testaram no campo. Eles achavam que ia atrair só o macho, né, porque era um feromônio da fêmea para atrair macho. Só que quando eles colocaram no campo, viu que atraía a fêmea também. Tá? Então, ele pega bem tanto fêmea quanto macho. Então, é um pó granulado. Então, você não precisaria dessa segunda garrafa. Você põe aqui o pozinho granulado com as aberturas, as moscas vêm aqui atraídas, elas pousam, aí, por contato, elas se intoxicam e morrem aqui. Então, depois é só você ir com a pinça e tirar as moscas aqui. Ou então, tirar tudo com atrativo e tudo. Tá? Se quiser continuar usando atrativo, tira com pinça. Tá? É bem interessante, né? E ele não é tão específico. E outra coisa que se descobriu depois, atrai califorídeo, tá? Então ele serve para estudos ambientais. Eu, na verdade, estou querendo testar isso agora. Melhor. Bom, um outro tipo de armadilha, essa mais para estudos ecológicos, é a malésia, a armadilha de barreira de voo. Então, essa armadilha, ela tem um coletor aqui em cima e é uma barraca aberta, ó. Então, a mosca vem voando, ela bate aqui na parede, aqui, ó, barreira de voo, né? Então, ela bate na parede e a tendência dela é subir, ela sobe e entra aqui dentro, aqui tem um frasco com álcool 70, tá? Então, ele, como não tem atrativo, ele vai pegar todo tipo de bicho. Aí você vai ter um negócio desse, ó, uma mistureba de insetos aqui, ó. Aqui, essa que eu quero. Eu quero essa califoride, mas só que eu pego um monte de outras coisas, né? Mas é legal também, porque te dá uma coisa ambiental melhor. Como é que está circulando esses bichos? Em granja de galinha, a gente pode usar esse tipo de monitoramento aqui, que chama indireto. Mais barato e mais simples. Você põe um cartãozinho branco ou amarelo nas áreas da granja e as moscas vêm aqui e defecam. Elas pousam mesmo e defecam. Aí você conta o número de pontos, tá, de defecação, né? Então, você pode até fazer um quadricular, fazer uma amostragem, né? Bom, isso é interessante porque é barato e prático, né? Nos Estados Unidos, eles já têm um padrão nacional para isso aí. Então, eles sabem que a partir de tantos spots por centímetro quadrado, você tem que entrar com medida de controle, né? Então, já tem mais ou menos um padrão, tá? Aqui não tem, ninguém fez isso, né? Agora, ele é interessante, mas é um monitoramento indireto, né? Então, o mesmo animal pode fazer 3, 4 pontinhos desse, né? Não quer dizer que cada pontinho é uma mosca. O outro é o cartão colante, ó. Cartão colante também, ele funciona bem. Esse é uma cola que não seca, né? Então, a mosca gruda ali, né? E você também pode fazer esses cálculos, né, por centímetro quadrado, por exemplo, né? Ele é bem útil, mas ele pega tudo também, tá? Então, ele é interessante, não para estudo faunístico, né? Mas se você for fazer musca doméstica, você consegue fácil separá-la das outras, aí você usa esse cartãozinho aí que funciona legal. É porque se você tiver que identificar mesmo, você tirar da cola aqui é complicado. E outra é funil de Berlese, que você pode pegar o próprio esterco ali e você retira as larvas, tá? Então, você coloca uma luz aqui, ó, e aqui uma grade, ó, e joga o esterco aqui, ó. Aí as larvas vão cair aqui dentro do álcool 70, você conta a larva. Tá? Bom, então controle químico a gente já entende, inseticida, né? Jogar inseticida ali. Mas tem um controle biológico também, né? Coloquei uma mosquinha, uma aranha papa-mosca aqui. Um controle biológico, você tem parasitoides, você tem predadores e tem patógenos. Tá? Para a mosca doméstica já tem muita coisa, né?
como eu falei, o negócio de granja nos Estados Unidos é muito forte. E lá, por exemplo, você compra parasitoide já online, né? Então, você já tem mapeado o país inteiro qual espécie de parasitoide é mais interessante em qual área do país, né? Então, você já compra o parasitoide direto. Mas é uma área interessante de pesquisa e que tem pouca gente fazendo, né? Que é esse estudo de parasitoide de mosca aqui para o Brasil, né? Então, não sei se todo mundo conhece parasitoide, acho que sim, né? O parasitoide é um inseto que ele funciona... melhor mostrar aqui, né? Ele funciona como se fosse o Alien, né? Do filme do Alien. A fêmea coloca os ovos no hospedeiro, ela tem um ovipositor perfurante, né? Ela perfura, inocula o ovo ali, né? Normalmente, esse hospedeiro vai ficar paralisado, né? Ele vai ficar vivo, mas paralisado, às vezes não, ele continua se movimentando. As larvas eclodem e começam a comer o hospedeiro por dentro, né? No caso da mosca aqui, ó, aqui é o parasitoide, aqui é a pupa de mosca, ó. Ele vai começar a comer a pupa por dentro e depois vai emergir o parasitoide. Peraí, aqui, ó. Tá? Aqui a fêmea ovipõe, aqui no caso uma larva. Alguns ovipõem larva, outros ovipõem em pupa, né? E aqui o parasitoide saindo da pupa, ó. Aí dá para você contar, por exemplo, as pupinhas furadas, ó, de parasitoide. Você, no campo, você olha e já vê, tá? Aqui, isso aqui é um levantamento que eu fiz rápido, né? Das espécies parasitoide de mosca doméstica no Brasil. Mosca, califorite, parasitoide de mosca, né? Então, você vê que a gente já tem, né? Tem uma fauna razoável, tá? Mas ainda tem muito para descobrir, né? Esses Mucidifurax aqui, ó, esses Pteromalidae, que são vendidos lá nos Estados Unidos na internet. Você compra na internet esses bichos aí. Você recebe o pulpário de mosca infectado e espalha no campo. Tá? Você espalha na granja, né? Então, essas moscas, o interessante delas é que elas já saem, elas já emergem, já procurando parceiro para copular e depois infectar novas pupas, tá? Isso aqui é um experimento que a gente fez lá em Montes Claros, ó. Nós pegamos larvas de moscas, né, L3, levamos para o laboratório, elas empuparam, ó, a gente individualizou elas em cápsula de gelatina, e aí para ver se emergia mosca ou emergia parasitoide. Um experimentozinho, uma monografia lá. Aí emergiu, ó, aqui os parasitoidezinhos, ó, olha lá, o pulpário e os parasitoides, ó. Então, eram espécies diferentes, umas eram solitárias, outras, quer dizer, só produzia um, né? Olha aqui, ó. Outras produziam várias na mesma pulpa, tá? Então, foram várias espécies, não estou nem lembrando das espécies, já faz um tempo, tá? Mas nós tivemos uma taxa lá de parasitismo dos 16%, uma prevalência de 16% de pulpa parasitada, né? Pelas diversas espécies. Então, você vê que não é desprezível, né? Mesmo com o uso de inseticida lá, de vez em quando, estava dando 16%. Então, essa mortalidade aí natural, né? Sem eu colocar mais, né? Porque, no caso, seria você criar uma espécie dessa e soltar no campo, né? Então, você acrescentaria ao parasitismo natural, tá? Os predadores aí, né? São coleópteros, dermápteros, né? Tesourinha adora, tem demais em granja, né? E os ácaros, aqui os ácaros atacando uma larva. Então, os ácaros são bem pequenininhos, mas mesmo assim eles atacam, comem tanto ovos quanto larvas L1, eles vão comer bem, né? Então, esses bichos aí já são um pouquinho mais complicados, apesar que dá para reproduzir bem em laboratório, esses bichos aqui, tanto ácaro quanto tesourinha, quanto coleóptero. Você pode produzir, mas se você mantém o seu esterco bem sequinho, esses bichos naturalmente vêm, né? E uma coisa interessante é o seguinte, porque aquele esterco ali, ele fica acumulado ali, por exemplo, por 6 meses, depois ele é retirado, porque os produtores vendem aquele esterco, né, como adubo, tá? Então, o que acontece? Uma dica de manejo é você não retirar o esterco todo. Você deixa uma parte ali, já com a população desses bichos,
para já colonizar esse esterco novo que vai vir depois que você tirou, por exemplo. Então, são ideias de manejo. Aqui é lá da granja lá de Montes Claros, ó, é uma pá com o esterco sequinho, ó, olha um monte de coleóptero nele, ó. Né? Ó, isso é outra imagem. Isso aqui acho que é de garapé. Olha um monte de coleóptero, né? Então, que apesar de ser um pouquinho assustador, esse bicho aí, ele é benéfico, né? É um bicho benéfico. Esse cascudinho aí, que eles chamam, o Alphitopsis diaperinos, né? Ele é um tenebrionida. Esse bicho, nos Estados Unidos, ele é considerado praga, mas aqui no Brasil não tem necessidade, tá? Apesar, ele pode ser hospedeiro intermediário de Ascaridia galha, não, de Railetina, né? Que é o cestoda de ave, né? Então, ele pode ser hospedeiro intermediário de Railetina, né? Até deve ser aí, mas nesses bichos de granja, que são vermifugados e tal, não faz a mínima diferença, né? Porque elas vão comer esses bichos ali, né? Então, eu acho, na minha opinião, aqui no Brasil não pode ser considerado praga, não. Bom, e aqui só mostrando que os ácaros pegam carona nas moscas, ó. Então, quando eles vão de um monte de esterco para o outro, que em esterco de boi também você acha esses ácaros. Então, os ácaros estão naquele esterquinho de boi ali, né, que ele defecou, eles vão comendo as larvas de mosca que estão ali. Na hora que diminui o número de larva de mosca, alguma mosca pousar, eles sobem na mosca e pegam carona para ir para outro esterco de boi. Aqui é na Stomox, ó, o aparelho bucal da Stomox, com os ácaros aqui, pendurados, né? Esse ácaro, ele está pegando carona, ele não suga essa mosca, tá? Não tira a hemolinfa dela, não é parasita. E parasita e patógeno, eu colocaria fungo, né? Então, fungo, os fungos mais comuns que a gente usa aí no controle biológico, o Metarrhizium e a Bovéria, eles são altamente eficientes, né? Nós fizemos vários trabalhos lá em Montes Claros. A gente fez bioprospecção também de fungos, né? Pegamos cadáveres de mosca que a gente achava e isolamos fungos dessas moscas. Então, achamos alguns nativos com uma boa virulência, mas você já tem no mercado cepas já selecionadas para alta virulência para esses bichos aí, então, assim, funciona muito bem, tá? A gente testou, comparando com inseticida, e tanto inseticida quanto o fungo deu uma redução de 70%, né, de mosca, né? Então, é muito eficiente, tá? O pessoal não usa, porque realmente tem uma restrição, não conseguiu entrar no mercado isso aí. Mas eu acho que eu estaria usando 100%. Na verdade, agora estou propondo um novo projeto para eles lá, para fazer uma coisa grande mesmo, sabe? Um campo gigante, borrifando, sem dó, como se fosse inseticida. Mas tá difícil o pessoal topar lá. Bom, então, fungos, eu falei esses dois, mas tem esse aqui, tá vendo? Uma explosão aqui, ó. Isso é um fungo, é um Entomóphora muscae. Ele mata a mosca, ainda mata ela com a asa meio abertinha, tá vendo? Que parece que essa é a posição que ela fica quando a fêmea está apta para receber o macho. Então, o macho, ele vê o bicho morto, pode ser macho ou fêmea, com a asinha abertinha, ele vem aqui para conferir e se infecta com o esporo do fungo, né? Então, tem esse entomóforo também, mas os outros são mais eficientes. Bactérias, né? O BTI, os bacilos turigienses, aí, bacilos israelenses, tem específico para díptera aí, legal, funciona bem, né? Também tem, no final das contas, ainda pouca gente trabalhando com isso. E nematóides, não sei se vocês estão reparando, a larva, dá para ver, ela está cheia de vermezinho aqui dentro. Tem uns vermes, que são os vermes entomopatogênicos, são vermes interessantíssimos, né? Que são, eles têm uma relação simbiótica com bactérias. Então, as larvas L3 penetram, inoculam a bactéria no inseto. Essa bactéria, ela se reproduz dentro do inseto, mata o inseto, tá? Ela se reproduz lá dentro, ela joga
ela secreta substâncias bactericidas, então o inseto ele vira um meio de cultura puro dessa bactéria simbiótica do nematóide, e aí depois que ele já está todo tomado, ele começa uma reprodução assexuada lá dentro e toma conta do inseto todo e depois dispersa caçando novos insetos, tá? Também é bem legal, funciona bem com vários bichos, não sei como música doméstica. Eu sou fã dos fungos, são muito práticos. Porque o fungo é um pó que você mistura na água e joga igual inseticida. Para você convencer o produtor é mais fácil. Imagina convencer um produtor a usar verme, né? Não é fácil. Bom, controle químico é só comentar, adulticida, larvicida. Nessa indústria animal, né? Galinha, a gente tem os aditivos alimentares, então a ciromazina, por exemplo, é um regulador de crescimento. Você mistura na ração, né? Esse pessoal de grandes granjas tem fábrica de ração, normalmente. Aí você mistura na ração, a galinha come e já faz o dejeto com inseticida. Aqui é só para mostrar como é que ele funciona, a ciromazina. Aqui é a pupa normal e a pupa tratada com ciromazina. O que ele faz? Ele é um hormônio aqui de esteroide, né, que regula a metamorfose, que diz. Aí ele regula o seguinte, ele não deixa ele fazer a contração para virar pupa. Tá vendo ali que ela está comprida? Então tem a queima da pupa sem ele fazer a contração. Então ela morre, não sai adulto. Tá? Bem interessante. Bom, vamos lá. Pessoal, eu estendi um pouquinho nisso, porque eu não vou voltar nisso. Porque essas técnicas, elas servem para os outros bichos também, tá? Então, talvez demore um pouquinho no CID aqui, mas nos outros nós vamos focar em outras coisas, né? Bom, agora os Stomoxidinae. Aí é bastante grande, são várias moscas aí. Os dois gêneros principais são esses, Stomox e Hematóbio, e são moscas hematófagas, né? Com picada bem dolorosa, né? Uma picada tipo de mutuca. Então, ela é uma agulhadinha, né? Então, se for na gente, por exemplo, é bastante incômodo, né? Mas não é tão comum, elas não são tão agressivas como as mutucas, né? Para atacar ser humano, né? Mas acontece, né? E elas vão estar bem relacionadas ao ambiente rural, né? A estábulo, a curral, né? Então, duas espécies principais. Stomox caustras, que parece mais com a musca doméstica, né? Mas tem essa probóscide aqui muito fácil de reconhecer. E a Hematobe irritans, que é a mosca do chifre, tá? Então, esse aqui é conhecido como mosca dos estábulos, e essa aqui é a mosca do chifre, tá? A que dá prejuízo de verdade, na maior parte das vezes, é a mosca do chifre, né? Ambas têm capacidade de transmissão, por exemplo, desses tripanossomas de equino, via mecânica, tá? Semelhantes aos tabanides, apesar de não serem considerados os principais vetores, né? Então, a principal importância desse bicho é realmente o estresse que eles provocam no animal, né? A Hematobe irritans, ela é como se fosse um ectoparasito quase, né? Ela fica em cima do boi o tempo todo. Então, ela fica andando no boi, ele fica em cima do boi o tempo todo, ela não sai voando, passeando. Stomox, não. A Stomox vai sugar, depois ela vai embora, vai pousar na parede, em planta. A hematóbia, não. A mosca do chifre, não. Ela vai ficar em cima do boi, picando e sugando ele ali o tempo todo. Na hora que o boi defeca, né, as fezes recém-emitidas do boi, a hematóbia desce do boi, a fêmea, vai lá e põe os ovos nessas fezes, tá? Então, a hematóbia, ela põe os ovos nas fezes recém-emitidas. Stomox, não tem essa exigência. Ela vai colocar os ovos em fezes de boi, mas qualquer um. Tá? Agora, já que a hematóbia já está aqui em cima, ela simplesmente desce, põe os ovos e volta. Tá? Então, é muito irritante para os animais, né? E ela ainda se posiciona, ela tende a se concentrar em certas áreas, eu vou mostrar para vocês, né? Então, aqui a hematóbia. Agora eu vou focar mais em hematóbia, viu? Que é a mais importante. Ela lá em cima do boi. Aqui um bovino, ó, cheio de hematóbia. Então, o que acontece? Esse bicho está o tempo todo sendo picado ali. Isso causa um estresse. Esse estresse vai refletir
em perda de peso, em perda no ganho de peso e perda na produção de leite. Vocês podem pensar assim, pô, peraí, mano, pega leve, né? Vai ter essa perda tão grande? Bom, a perda não é grande, tá? Mas a gente tem que pensar em termos de rebanho e em termos de margem de lucro. Então, por exemplo, o cara que trabalha com leite, a margem de lucro dele é muito apertada. Então, se você tem uma redução de alguns ml de leite de produção por causa do estresse em todas as vacas do rebanho, às vezes te tira ali uma porção razoável da sua margem de lucro, tá? E o ganho de peso é o seguinte, o bicho ia chegar no ponto de abate com tantos dias, vai demorar mais 3, 4 dias, é prejuízo também, tá? Então, aqui, aí eu vou mostrar alguns aspectos disso aí, né? Nesse artigo aqui, ó, eles mapearam, né, as áreas do boi e viram se a hematóbia tinha preferência. Aí, na hora que a gente vai olhar aqui, ó, a região 3, 15... Opa, peraí, gente. 3, 15, 2, 4, né? Aqui, ó. Aí a gente vai olhar 3... Olha lá. 15 é o cupim, né? 3, 15, olha lá. 2 e 4. Então, você vê, essa área do dianteiro aqui do boi, ó, é que concentra o maior número de moscas, ó. Então, isso aí irrita muito mais o bicho, que se ele se distribuísse uniformemente, né, ela não seria tanto, né? E esses bichos falam, por exemplo, animal malhado, né? Pensa aquela vaca holandesa, preta e branca, né? Eles tendem a se concentrar nas áreas pretas também, por exemplo, no animal desse, né? Então, a pelagem faz diferença. Então, animal que tem o pelo de uma cor só, ele sofre menos estresse que o animal que tem o pelo manchado, por exemplo. Tem artigos também que trabalham com isso, né? E você tem variação também de raça. Tem raças mais suscetíveis e menos suscetíveis. Uma coisa bem interessante, esse artigo aqui, 2019, é uma tendência interessantíssima que trabalha com uma propriedade que é geral, bem geral nos parasitas, que é a distribuição agregada, né? O parasito, ele tende a se concentrar em alguns hospedeiros, né? Então, o que acontece? Olha aqui, ó. Esse pessoal, eles propuseram um cálculo matemático, uma modelagem, que leva em conta número de moscas do animal, leva em conta fatores climáticos, tá? Que aí eles chamam de BLUP. Esse BLUP é uma sigla que quer dizer estimativa real por animal, um negócio assim. Esqueci agora o que é a sigla em inglês, tá? Mas aqui, ó, cada número desse aqui é um animal, um bovino, tá? Aqui no artigo aqui tem A, B e C, que são 3 épocas que eles fizeram o negócio, tá? Então, ele colocou aqui, plotou esses bichos. Então, assim, quanto mais para cima aqui, ó, mais moscas tem o bicho. Então, aqui, ó, o animal 2, 9 e 20 são os que mais tem mosca. E o 4, 26, 5 e o 27 e o 18 são os que menos tem mosca. Então, você coloca como suscetíveis e os resistentes. Então, esses aqui são os resistentes e esses aqui são suscetíveis. Isso aqui é a mesma coisa, a mesma população, é só um outro tipo de gráfico mostrando a mesma coisa, ó, 2, 9 e 20, né? E aqui, ó, 26, 27, 5, 18 e 4, tá? Então, aqui o quadrante dos mais infectados e o quadrante dos menos infectados. E esse aqui é o mais ou menos. Bom, para que serve isso? Para que serve essa estimativa? Tem 2 coisas. Uma é o seguinte, eu posso fazer o seguinte, eu vou tratar, porque eu posso tratar os meus bichos, jogar inseticida nesses bichos aí, tá? Você tem inseticidas tópicos, você tem inseticida sistêmico, eu posso tratar esses bichos com inseticida. Com isso aqui na mão, eu tenho essa estimativa do meu rebanho, eu seleciono aqui, ó, os animais mais infestados, mais suscetíveis, e trato só eles. Ou aumento um pouquinho,
eu coloco aqui 25% dos animais mais infestados, tá? Então, eu não vou tratar o rebanho inteiro, porque seria ruim de qualquer maneira, né? Se você trata todos os bichos aqui, se eu jogo inseticida em todo mundo aqui, vai sobrar mosca resistente. Você seleciona a resistência. Então, você não quer acabar com as moscas, você quer controlar elas, deixar elas abaixo do limiar de dano econômico. Então, vai ter mosca picando os bois, mas num nível que não vai me dar prejuízo. Tá? Então, o que eu faço? Trato 25% dos mais parasitados. Entendeu? Então, eu vou matar uma grande quantidade de moscas, porque elas estão concentradas nesse grupo, e vou deixar mais moscas suscetíveis também. Eu vou gastar menos dinheiro também. Tá? E esses bichos aqui? Para que eu trabalharia com esses bichos aqui, gente? Esses aqui são menos suscetíveis. O que vocês acham? O que dá para fazer com esses bichos aí? Seleção genética, né, pessoal? Tá? Se eu tenho bicho aqui, por exemplo, que é macho reprodutor, ó, eu posso pôr esse bicho aqui para reproduzir. Né? Eu posso começar a selecionar um rebanho mais resistente, né, a esse tipo de mosca. Onde que é essa resistência aí? Eu estou falando resistência, está parecendo que é sistema imune. Pode ser. Né? Tem componente de sistema imune, sim. Tá? Mas aqui, no caso, é atratividade. Né? Então, cada animal tem uma atratividade diferente. Né? Uns são mais atrativos, outros são menos atrativos. Em carrapato também, isso é bem estabelecido. Né? Você trata 25%, 30% do rebanho, vai ter mais de 50% dos carrapatos. Né? É uma regrinha aí que o pessoal usa. Né? Então, é aquela coisa de plumas de odores aí que o professor Álvaro com certeza vai falar com vocês. Né? Então, né, é melhor o Álvaro falar isso do que eu. Ele vai falar isso. Mesmo em mosquitos, você tem pessoas que têm atratividades diferentes, né? Que o povão, né, chama de sangue doce, né? Mas isso existe na natureza. É um padrão aí. Tá? Aqui é só para mostrar a variação sazonal desses bichos aí, hematóbia. Aqui no Pantanal, ó, tá? Aqui é temperatura e chuva, né? Então, você vê que chuva tem muito a ver, né? No artigo aqui teve um pico esquisito aqui na seca, mas deve ter sido alguma coisa que aconteceu lá esquisita, né? No normal, as fezes úmidas, umidade sempre vai favorecer mosca, tá? Toda vez que você tiver mais úmido, você vai ter mais mosca. Umidade favorece mosca. Bom, e aqui esse artigo aqui, ele é bem interessante, que ele mostra as perdas econômicas devido à mosca do chifre, a Hematobe hirtus, no Brasil, tá? Olha lá, ó. Vaca, né? Vai colocando aqui os tipos de boi, né? Aí ele colocaram aqui um total de perda potencial, tá? Isso aí não foi, né, calculado assim, seria 2 bilhões e 500 milhões de dólares no Brasil anualmente, né? De prejuízo da nossa pecuária aí com isso, né? Em perda de... Isso aqui é no gado de corte, tá? Aqui, ó, total perda no ganho de peso, né? Em milhões de quilogramas, ó. 1 bilhão 388 quilos, né? Que se perde no conjunto. Imagina o rebanho, é uma extrapolação para o rebanho bovino do Brasil inteiro, que é o maior do mundo, tá? Então, são perdas enormes, né, para o país. Uma coisa interessante de controle de hematóbia, era uma coisa mais de conhecimento da população aí, né? Essas tiras aqui, ó, você coloca essas tiras aqui na árvore, o boi passa aqui, ó, para espantar as moscas que estão em cima dele, ó. O boi costuma passar ali, ele espanta a mosca, só para mostrar uma inteligência, né, do povo aí. Tá? Agora, uma maneira de tratar mais tradicional, mais convencional, né, é o brinco impregnado com inseticida. Ó. Então, põe esses brinquinhos aqui para a mosca do chifre. Né? Aqui, no caso, foi esse brinco aqui com diazinon, 40% de diazinon. Aqui, nesse estudo aqui, o que eles fizeram? Eles fizeram tratar 33% do rebanho mais infestado,
ou tratar o rebanho inteiro com o brinco. Então, ou põe o brinco em todos os bois, ou põe o brinco em 33% mais afetado, né? Então, aqui, ó, essa linha mais espaçada seria o controle, sem tratamento, né? O rebanho todo com brinco, a linha sólida, e a linha com o traço mais curtinho seria só uma parte, né? Então, o que esse pessoal viu aí? Que com brinco, né, você pode usar 33% que tem um controle similar a você usar no rebanho inteiro. Tá? Então, bem interessante trabalho aí. Olha a economia que é isso, gente. Em vez de você comprar esse brinco para o rebanho todo, você compra só para uma fração. Bom, outra coisa aqui, né? Então, você tem o brinco que você pode usar. Um outro tipo de controle são as lactonas macrocíclicas. No caso aqui, eu estou mostrando a doramectina, que é usada aí, mas as lactonas macrocíclicas são o grupo, né? Só dar uma olhadinha nas horas. Ó, pessoal, vamos terminar aqui. Eu vou terminar essa parte de mosca, a gente faz um intervalinho, né? Ou, não sei se vocês costumam fazer isso, costuma? Costuma, né? Senão ninguém aguenta, né? Hein, pessoal? Costuma. 15 minutos que vocês fazem normalmente para tomar um café, no banheiro? 10, Fica melhor 10 15 minutos por aí. Isso. Tá, então vamos fazer sim. Eu vou só terminar a mosca, já está acabando, aí a gente entra em mias e termina. Tá? Pessoal, tá dando para entender? Eu falo demais, gente. Tá sim. Tá sim, professor. Então vamos lá. Não sei se o grupo seu é bem variado, tem veterinário aí no meio? Tem? Tem, eu. Ah, bom. Só você, Gabriela? Você é a única veterinária? A única. Ah, Os não. pequenos, não é possível. Não, tá errado. Que isso? Faltando veterinário nessa turma. Ele é biólogo, farmacêutico? Como é que tá a turma aí? Só para eu saber. Enfermeiro? Médico? Ou a maioria biólogo? Eu sou biólogo. Eu acho que a maioria é A biólogo maioria é também. biólogo. Tá. Beleza. Nossa turma de mestrado tinha um veterinário que era um figuraça, gente boa demais. A turma minha do Maurício, né? A gente era a turma Los My Friends. Nossa turma era Renato Nunes de Faria. Vulgo My Friend. A nossa turma aprontou aí, viu? Nossa. Vamos lá, pessoal. Fiquei momentaneamente saudoso aí dos bons tempos. Aqui, vamos continuar aqui. Então, a lactona macrocíclica são as ivermectinas, tá? Então, você tem ivermectina, você tem avermectina, doramectina. São só a molécula, é a molécula da ivermectina, que foi obtida da bioprospecção de um fungo, né? Bom, o que interessa é que eles são parasitários de ação sistêmica. Tá? Então, elas vão agir no receptor GABA, então eles servem tanto para artrópode quanto para nemátoda. Tá? Então, é uma mão na roda para a pecuária. Né? Você vacina o animal, ele vai ficar protegido. Carrapato, mosca do chifre. Mosca do chifre eu vou mostrar como é que é o mecanismo, são mais de um. Berne, tá? Tanto que você tem tipos de aplicação, por exemplo, que eu não sei nem se isso é usado hoje em dia ainda, mas era o bolus ruminal. Você colocava uma cápsula dentro do rumen do animal, do bovino, e ela ia soltando ali, isso ficava muito tempo. A Ivomec, né, a Merck, ela tinha o Ivomec Gold, que tinha uma formulação diferente lá, que você inoculava subcutâneo. Então, propriedade física, esqueci o nome, na hora que você põe pressão, ele fica viscoso, ele fica líquido, e na hora que solta a pressão, ele entra dentro da área subcutânea do animal, ele fica viscoso. Então, ele durava, acho que 100 dias no animal. Então, o animal ficava com fármaco durante 100 dias, né?
Então, assim, é muito eficiente, né? E ele sai nas fezes. Então, o que quer dizer? Ele mata a hematóbia que está sugando sangue, porque o sangue tem o fármaco, e mata a hematóbia nas fezes, mata estomox também nas fezes. Tá? Então, assim, é uma mão na roda. Tá? A ivermectina agora tá desmoralizada, né? Mas é um excelente fármaco, né? Infelizmente que ela caiu nessa esparrela aí de Covid, né? Mas, inclusive, eu sempre uso com os meus bichos, cachorro aqui, né? Toda vez que eu vou comprar, eu fico vergonha. Eles acham que eu sou bolsominion. Mas, olha aqui. Então, voltando aqui, né? Aqui é só para mostrar, no caso, os resultados aqui de controle. Olha aqui, ó. Então, você tem 84% de eficácia, 64% de eficácia. Então, uma alta eficácia de controle, tá? É lógico que você usar inseticida o tempo todo, além de ser caro, promove resistência. Mas as lactonas, a ivermectina, ainda tem um problema, esse. Ela vai causar impactos ambientais. Ó. Então, os rola-bosta, eles são muito importantes no campo, né? Eles removem a maior parte da biomassa das fezes do bovino. E quando eles removem aqui, ó, eles matam as larvas de mosca também. Então, eles são um meio de controle biológico de estomox e de hematóbia. Né? Então, o que acontece? Olha aqui, ó, nesse trabalho, eles mostraram o gado orgânico, que não usou inseticida, e o gado tratado com ivermectina, né? Aqui, primavera, verão e outono e inverno, tá? Porque isso é feito lá, não sei que país não, mas em região temperada, né? Então, olha aqui, ó, aí a remoção, né? Você tem os besouros, são os espalhadores, você tem os formadores de bola e você tem os enterradores. Tem 3 guildas de rola-bosta. Então, aqui, ó, no orgânico, durante o verão, sobra 4% da massa de fezes. Né? Então, quer dizer, 4% para criar mosca, por exemplo. Com o gado tratado, são 37%. 37%. Né? Com diminuição nos diversos, 39,7% aqui e tal. E aqui, na riqueza e na abundância, a riqueza não muda muito. Ó, tá? Mas a abundância, olha aqui, ó, 10 mil rola-bosta aqui, 2.756 aqui. Então, a ivermectina mata esses rola-bosta, mata parasitoide, né? Então, por mais eficiente que seja o inseticida, né, eu acho que a gente tem que pensar muito bem antes de trabalhar isso aí, né? Porque a perda dessa fauna aqui, ela depois vai ter um preço, né? Esses bichos são controladores naturais. Tá matando aqueles predadores que eu mostrei lá atrás, tá matando os parasitoides, né? Então, a tendência com o uso intensivo é que a mosca ganhe. A mosca fica resistente e acabou, né? Na verdade, nemátoda, né? No Brasil, a gente já tem resistência e ivermectina para tudo quanto é lado, né? Para mosca ainda não sei. Dona Mectina acho que já tem, tá? Já tem relato de resistência de mosca do chifre à doramectina, né? Beleza? Pessoal, vamos fazer esse intervalinho, então. São 10h44. A gente volta 11, beleza? Tranquilo aí, pessoal? Beleza. Sim, tudo tranquilo. Toma um café. E aí, Clone, a galera tá ficando muito doida aí, o que você acha? Tá indo bem? Tá indo bem, tá bom demais. Tranquilo, o pessoal pode continuar conectado, né? Vocês podem continuar aí na sala, sem problema. Só dar um intervalinho mesmo, né? Isso. Eu tô achando que eu só vou interromper a gravação. Ah, tá. Aí depois é só emendar, ou então fazer Faço duas. arquivos. Ah, beleza. Né? Tranquilo, mano. Valeu. Aí fica melhor. Tranquilo.